O Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder, episódio 3, tem uma temática muito clara de aprisionamento. Todos os personagens estão presos em alguma coisa, né? A Galadriel, por exemplo, está presa nessa obsessão que impede ela de enxergar que ela poderia ter relações mais diplomáticas, né, com o povo de Númenor, que a gente está conhecendo nesse episódio. Isso, inclusive, ajudaria a missão dela, né? Ao invés disso, ela se mostra novamente superior, né, arrogante, assim, e aí com isso ela não consegue nem a ajuda mínima que ela poderia ter para continuar a sua jornada. Já o Arondir está literalmente preso pelos orcs e a gente descobre o que eles estavam fazendo, né, debaixo ali das cidades, cavando túneis para que eles não entrassem em contato com a luz do sol, já que a luz do sol é extremamente nociva para eles. E eles estão ali começando a construção do que eventualmente vai se tornar, esperamos, né, a Terra de Mordor. E isso fica claro também quando a Galadriel descobre que aquela insígnia do Sauron que ela vinha perseguindo há tanto tempo, na verdade é um mapa ali da área geográfica que depois vai se tornar Mordor, né? E é muito legal ver a cadeia de montanhas e o símbolozinho ali que significa a montanha da perdição no meio. Já a Nori, na parte dos pés peludos, né, ela tá presa a essa comunidade que tem uma cultura que impede ela de sonhar, de querer ter uma vida além disso, né? Uma comunidade que nesse episódio se mostrou não tão inocente assim, né? Porque o jeito como eles isolam aqueles que não conseguem acompanhar a migração e colocam eles no final da fila é um tanto quanto cruel, né? Independente do que as pessoas tenham feito ali. Mas é meio que deixar essas pessoas à sua própria sorte, né? Elas ficam ali no final da caravana e qualquer coisa que acontece, elas são meio que deixadas para trás e depois vão ser relembradas de um jeito meio, sei lá, num tipo de homenagem assim que não me parece tão justificada se a postura é justamente deixar essas pessoas no final da fila. Pés peludos são cruéis, cara. Mas talvez o maior aprisionamento desse episódio seja eu. Eu tô me sentindo preso num certo tipo de marasmo, sabe? Sei lá, eu sinto que a história ainda não encontrou aquela fagulha de criatividade, né? Aquele gancho que vai me prender e me fazer querer saber o que vai acontecer, não daqui 2 episódios, daqui 1 episódio, mas me fazer querer saber o que vai acontecer na próxima cena. Que era uma coisa que o Senhor dos Anéis, pelo menos nos filmes do Peter Jackson, fazia muito bem, né? Todas as cenas tinham um jeito dinâmico de serem filmadas, ao mesmo tempo em que o texto ia te engatando na história desses personagens e também te fazendo conhecer mais esses personagens. E aí com isso a gente ficava nessa ânsia, sabe, por continuar acompanhando essa jornada e cada passo dela era tão interessante quanto o passo anterior. Eu ainda não senti isso com a série Anéis de Poder, ainda tô esperando, sei lá, algo que me traga um pouco mais pra dentro da história mesmo. E eu acho que muito disso acontece porque os personagens eles ainda estão operando num nível muito superficial de arquétipos, né? Eles são, como eu já mencionei várias vezes, a guerreira obstinada e obcecada, que é a Galadriel, a sonhadora, que quer uma vida maior, uma vida de aventura, sem saber exatamente o que isso significa, que é a Nori. E o Arondir, que eu acho que tem um potencial enorme, mas ainda tá muito naquela linha do herói estoico e caladão, sabe? A gente não sabe muito bem o que ele tá pensando, mas o visual dele é maneiro, então a gente continua acompanhando. Por exemplo, quando a gente volta lá pra cena do Arondir e os elfos se revoltando contra os orcs, né, e oferecendo uma resistência até que esses outros elfos vão morrendo e só sobra o Arondir. Cara, por que eu deveria me importar com esses outros elfos, né? Sendo que eles foram apresentados lá nos primeiros episódios como sendo elfos, de certa forma, antagonistas à visão que o Haldir está construindo sobre a humanidade, sabe? Eles não eram caras legais, e aí quando a série cria momentos de morte dramática, querendo que eu me importe com esses personagens, sem ter plantado as sementes para isso, eu me sinto em conflito, sabe? Eu sinto que, beleza, tô entendendo onde você quer chegar, mas eu acho que você não necessariamente pavimentou o caminho para eu chegar lá. Eu preciso de mais, eu preciso de um pouco mais de substância. E aí eu digo que, pelo menos nesse episódio, além de conhecer o reino de Númenor, que foi uma coisa legal, e ver a presença do Elendil, sabe, um ascendente do Aragorn, e o ator acho que faz um trabalho muito bom de trazer aquela coisa da postura honrada, sabe, que depois vai se manifestar também no Aragorn, e a gente conhece ali os 2 filhos dele, o Isildur, né, Isildur! E também a outra filha dele, que, desculpa, mas eu não me lembro o nome, porque a única coisa que me chamou a atenção nela foi que ela recebe quase que uma carta de aceitação da faculdade, trazendo uma coisa muito próxima de algo muito real aqui pra gente, sabe? Enfim. Mas eu acho que talvez o maior destaque do episódio pra mim tenha sido justamente as ações do Halbrand, sabe? Que continua sendo um personagem misterioso, mas dessa vez a gente teve um pouco mais dele. Quando a Galadriel falha em sustentar uma relação diplomática ali com a regente, é o Halbrand que intervém e consegue pelo menos contornar essa situação e melhorar um pouco as coisas pros dois. Você vê que ele é manipulador, você vê que ele é sorrateiro, né? Tem aquela coisa dele conseguir pegar objetos sem os outros perceberem, mas ao mesmo tempo existe um passado sombrio ou algo que tá atormentando esse personagem e que ele tá tentando fugir. Você vê que ele não quer retornar
para o Reino do Sul, ele não quer cumprir a parte que supostamente seria a parte dele, como a gente fica sabendo que ele é um rei, né? Mas ele quer ali continuar em Númenor, sendo um ferreiro, simplesmente fugindo das suas responsabilidades por algum motivo que a gente ainda vai descobrir. O meu problema é que muitos núcleos dessa série estão trabalhando com esses elementos misteriosos que ficam sempre nessa coisa muito abstrata, sabe? Ainda não se concretizaram, você ainda não viu o que esses elementos vão fazer pela história, o que eles vão trazer para a história que faça com que a gente realmente embarque nisso tudo. Então, eu acho que seria o caso de talvez diminuir um pouco a quantidade de mistérios, começar a dar mais respostas, para a gente poder acompanhar esses personagens de um jeito um pouco mais concreto. Mas vamos ver o que vem pela frente e fica o aviso de novo, né? Eu e o Rato vamos fazer aquela live um pouco mais longa, mais detalhada, comentando esse terceiro episódio de Os Anéis de Poder. Então vai ser um prazer ver você por lá também. Se você gostou desse vídeo e quiser assistir outro, eu vou deixar ele aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima!